Bom, pessoal, vamos lá? Mais uma aula. Esta é a aula de lugar geométrico no plano. Então, se eu tenho, por exemplo, x igual a 2, o que significa isso? Que o x é 2 para qualquer y real. Veja só, a exemplo desse ponto aqui, ó, x é igual a 2, y é igual a 3. Mas eu posso movimentar o ponto e você percebe que a ordenada dele, ó, vai mudando, tá vendo? A abscissa se mantém como 2 e a ordenada vai mudando. Observe o movimento do ponto. Daí você tem que x é 2 para qualquer y real. Seja ele negativo, seja zero, seja positivo. Bom, outra situação é x maior ou igual a 3, por exemplo. Quando eu defino a desigualdade x maior ou igual a 3, aí nesse caso eu vou ter que o x vai ser 3 e o y vai ser qualquer número real. Repare que o desenho aqui eu tenho x maior ou igual a 3, em qualquer ponto que eu marque nessa região, terei x maior ou igual a 3 e terei y sendo qualquer número real. Então, esse conjunto de pontos é que me dá esse lugar geométrico, ou seja, está me dando essa região. Tranquilo? Mas eu posso limitar, por exemplo, x maior ou igual a 4 e menor que 6. Daí, olha como fica. Maior ou igual e menor. Maior ou igual, você considera os valores onde x é 4. Aí observe que fica contínua, tá vendo? A reta fica contínua. E o x menor que 6 ela é tracejada porque exclui os pontos onde x é 6. Tranquilo até aqui? Beleza, olha só. Vamos ver agora se y for maior que menos 2 e menor que 4. Vai ter também tracejada em menos 2, tracejada em 4. Tá vendo? Então, você tem y maior que menos 2 e menor que 4 para qualquer x. Vai me dar essa região aqui. Beleza? Ô, Tony, e se tivermos, por exemplo, Tony, os dois, considerando os dois intervalos, o do x e do y, aí, se você quiser a união, veja que eu coloquei x maior ou igual a 4 e menor que 6, e coloquei também y maior que menos 2 e menor que 4. Se eu considerar a união desses intervalos, será tudo que está aqui de azul e de vermelho, em toda a região. Se eu considerar a interseção, por exemplo, colocar entre chaves x maior ou igual a 4 menor que 6, y maior que menos 2 menor que 4, seria interseção, ou até mesmo utilizar o i para indicar a interseção, aí no caso vai ser essa região que está com outra cor aqui, ó. Está de azul e vermelho ao mesmo tempo, tá vendo? As desigualdades B e C. Então, se tiver I é interseção, se tivermos OU é a união das duas regiões. Seria tudo que está aí. Tá certo? Tranquilo? Até aí está tudo bem? Bom, agora uma equação de circunferência. Se eu coloco x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4, eu vou ter uma equação de circunferência, que é esta aí, você está vendo? Esta equação de circunferência. E eu tenho aqui o centro dela, que é exatamente 3, 2. Olha só, x menos 3, abscissa do centro, 3. Y menos 2, ordenada do centro, 2. Isso mesmo, é x menos x do centro, y menos y do centro. No entanto, eu posso marcar um ponto na circunferência, um ponto qualquer. Tenho aqui o raio. Tony, quanto mede esse raio? Esse raio vai medir 2. A distância entre esse ponto B e o ponto C vai ser exatamente 2. Bom, agora olha só. Se eu sei que o raio é 2, aqui tem 4, é coincidência? Não. Em aula você pode ver a demonstração desta fórmula. Esse 4 é exatamente raio ao quadrado. Se o raio é 2, a medida aqui é 4. Eu posso mostrar para você que essa distância entre esses dois pontos é exatamente 2. Está vendo lá? Ó, BC igual a 2. Ok? Então, compreendeu que raio é 2, aqui tem raio ao quadrado. Tranquilo? Beleza. Ô, Tony, me diz mais uma coisa. O que significa, então, essa desigualdade aqui? Bom, essa desigualdade é o seguinte.
você vai ter uma região, tá? Se eu defino x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, ao invés de igual, que é o conjunto de pontos equidistantes do centro, que é a equação da circunferência, se eu colocar menor ou igual, aí eu quero também todos os pontos que estão no interior dessa circunferência, certo? Então, primeiramente, a circunferência, você já viu aí a circunferência, eu vou fazer ela movimentar e depois essa região interior, olha só. Tá vendo? Formando aí o que? Um disco ou círculo, tá certo? Então, pode ser somente a circunferência, olha aí, circunferência sendo formada, olha. Então, circunferência sendo formada, você constrói a circunferência, que é o conjunto de pontos equidistantes do centro, mas se eu colocar uma desigualdade para menor ou igual, aí eu vou ter uma região, que é essa região formada aí, que é o disco. Tá, Tony, tudo bem, entendi, que ótimo. Mas me diz o seguinte, se, por exemplo, você não me der essas informações aqui. Tá, vamos lá, tirei só o centro, né? Tirei as informações, beleza? Aí eu traço apenas, eu digito apenas a inequação, a desigualdade. X menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado menor ou igual a 4. Veja que eu vou ter a região, como eu te falei. Tá vendo? Menor ou igual e é contínua. Observe que a circunferência é contínua. Se eu colocasse somente menor, ela seria isso, tracejada, como nós vimos lá no y, que não tinha desigualdade, né? Que não tinha sinal de igual. Bom, então se eu colocar, por exemplo, essa circunferência aqui, ó, essa desigualdade aqui, x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado maior que 4. Aí me interessa toda a parte exterior. Seria uma negação da desigualdade anterior. Menor ou igual, coloquei maior. A negação de menor ou igual é maior. Repare que a região que foi marcada é a região que está no exterior do círculo. Então, isso aí é uma noção de lugar geométrico que você pode precisar. Por exemplo, se eu tiver aqui, vamos supor... pronto, aqui uma situação. Está vendo essa parte marcada, demarcada aqui, que é a interseção entre o disco, ou seja, o círculo, e essa região de x? Imagine que isso seja uma avenida. No Enem, coloca o seguinte, por exemplo, no Enem. Uma avenida tem uma área, uma praça, e essa avenida vai precisar cortar essa região. E aí quer saber como é que se representa isso aqui. Essa região é a interseção entre quem? Entre x maior ou igual a 4 menor que 6 e esta inequação aqui. Tá vendo? Menor ou igual a 4. Pronto, seria a interseção entre os dois. Suponha que você encontrando a interseção, se for o caso encontrar até a área, né? Você vai ter então uma área que vai ser retirada para que a pista da praça, para que a pista possa passar. Tá certo? A gente chama isso de segmento circular. Ok? Entendeu? Espero que sim. Aquele abraço e vem mais aulas por aí.